Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 26 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar a respeito dos últimos detalhes do iPhone 5 SE e do que agora estão chamando de iPad Pro de 9,7 polegadas, não é mais iPad Air 3, Apple registrando o recurso que pede o fim do caso contra o FBI, planos da empresa de aumentar ainda mais a segurança do iPhone, Google, Twitter, Facebook e Microsoft se comprometendo a apoiar a Apple nos tribunais, atualização do Spark para iOS, fim do bug de 1970 que trava os iPhones, Foxconn anunciando a compra da Sharp por 6 bilhões de dólares e desistindo logo em seguida, chips de 256 GB da Samsung, anúncios em tela cheia no Facebook, propagandas irritando os usuários do Windows 10, Microsoft comprando a Xamarin e as lojas da Apple enfrentando dificuldades sérias no Brasil. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando a respeito de uma matéria bem interessante e bem preocupante que o Mac Magazine publicou ontem, falando sobre a situação das lojas da Apple em São Paulo e no Rio de Janeiro. De acordo com eles, o volume de usuários que procuram ajuda nas lojas diariamente é muito maior do que eles conseguem atender, isso todo mundo já sabe porque não dá mesmo para marcar horário na Genius Bar, mas o que pouca gente sabe é que isso vem gerando uma dor de cabeça enorme para a Apple, em especial para os funcionários das lojas que chegam a chorar no meio da loja de tão estressante que é a situação de ter que lidar com o pessoal que fica bravo e não consegue ser atendido e acaba descontando a raiva nos funcionários. O texto fala que teve funcionário que quebrou o dedo separando briga, que tem gente que sai quebrando os aparelhos na loja, que são coisas absurdas, mas que acontecem diariamente. E pra piorar, o texto conta que apesar da Apple já estar ciente do problema e de ter dados comprovando que a situação é séria, com pesquisas de clientes e funcionários mostrando que a insatisfação vem de todos os lados, o pessoal daqui tá de mãos atadas, porque a Apple lá fora falou que não vai liberar mais dinheiro para contratar mais gente, e pra piorar, os planos de abrir novas lojas da Apple no Brasil foram congelados por conta da crise, e a Apple vai concentrar os esforços em abrir novas lojas em outros países da América Latina. Agora eu vou falar da Microsoft, que anunciou a compra da empresa Xamarin por uma quantia não divulgada, mas que dizem por aí que bateu na casa do $500 milhão. Para quem não conhece, a Xamarin é uma empresa que oferece ferramentas e serviços para desenvolvedores que usam os produtos da Microsoft para fazer aplicativos para iOS e para Android. Por conta das relações estreitas entre a Xamarin e a Microsoft, esse rumor de compra era uma coisa que vinha rolando mais ou menos desde 2014, mas que agora se concretizou e a Microsoft resolveu comprar a Xamarin. Essa compra vem para confirmar a noção de que a Microsoft está apostando bastante na oferta de produtos e serviços que vão além do Windows, tentando ganhar dinheiro com projetos que envolvem o Android e o iOS, e de quebra também mostra que eles estão bastante comprometidos em seguir competindo com a Amazon e com o Google no mercado de hospedagem de serviços e de armazenamento de dados na nuvem. Ainda sobre a Microsoft, alguns usuários de Windows 10 têm publicado no Twitter algumas imagens que mostram anúncios sendo exibidos na página de bloqueio dos computadores deles, o que é claro que começou a deixar o pessoal bem irritado. Esses anúncios aparecem em tela cheia e vêm exibindo desde propagandas de filme tipo dos Minions até anúncios promovendo o jogo mais recente da franquia Tomb Raider. As propagandas têm aparecido para o pessoal que atualizou o sistema para o Windows 10 de forma gratuita e na realidade a exibição desses anúncios é opcional, apesar de vir ligada por padrão. Para desligar, os usuários têm que acessar os ajustes do sistema e na parte lá de personalização da tela bloqueada, eles têm que desativar a opção que diz que vai exibir fatos divertidos, dicas e truques e mais conteúdos na tela bloqueada. E falando em anúncios, ontem o Facebook lançou oficialmente um recurso chamado Canvas que permite que os anunciantes veiculem propagandas em tela cheia desde que os usuários interajam com um banner integrado na timeline. A grande vantagem desse formato de anúncio, de acordo com o Facebook, é que eles abrem instantaneamente, exemplo do que acontece lá com os Instant Articles, e eles são interativos. Dessa forma, os anunciantes conseguem entregar um conteúdo bacana e de quebra os usuários não saem do Facebook, o que fica bom para todos eles. Por último, esse novo formato de anúncios vai ser veiculado nos apps do Facebook para iOS e para Android, e a empresa disse que vai avaliar a possibilidade de levar o Canvas para outros produtos, como por exemplo o Instagram. Agora eu vou falar de uma novidade bem impressionante que a Samsung anunciou para o mercado de chips, que é um dos segmentos mais fortes da empresa dentre todos os mercados onde ela atua. Ontem o site Apple Insider publicou um post que diz que a Samsung anunciou um novo chip para uso em dispositivos móveis que tem 256 GB de capacidade de armazenamento, que ele usa o padrão UFS 2.0 e por isso tem uma velocidade de leitura e de gravação de dados muito superior a tudo que tem hoje no mercado. De acordo com eles, a velocidade de leitura atinge os 850 MB por segundo, enquanto a velocidade de gravação de dados bate os 260 MB por segundo. A matéria fala que essas velocidades são quase o dobro das velocidades que são encontradas hoje em drives SSD para PCs, e de acordo com o executivo da área de marketing da Samsung, a empresa está comprometida em aumentar a liderança competitiva que ela tem no mercado de armazenamento de dados. O post do Apple Insider diz ainda que esses chips são menores do que um cartão microSD, o que vai ajudar ainda mais os fabricantes de celulares a economizarem espaço nos dispositivos móveis, o que é sempre uma boa notícia, assim sobra cada vez mais espaço para a bateria.
Agora eu vou falar sobre uma confusão multibilionária que se desenrolou ontem, envolvendo a Foxconn, que fabrica trocentas coisas no mercado de eletrônicos, inclusive iPhones, e a Sharp, que também fabrica eletrônicos e nos últimos anos tem fornecido telas para os principais fabricantes de aparelhos móveis do mundo. O que aconteceu foi o seguinte: ontem o dia começou com o anúncio de que depois de 5 anos de negociação, a Foxconn e a Sharp tinham conseguido chegar num acordo e a Foxconn ia comprar a Sharp por 6 bilhões de dólares, no que seria a maior compra de uma empresa japonesa feita por uma empresa estrangeira na história. Eles anunciaram o acordo, os grandes portais começaram a publicar a notícia, mas poucas horas depois, quando a Foxconn estava quase assinando o cheque, ela descobriu algumas informações que até agora não tinham aparecido, como por exemplo, o fato da Sharp ter dívidas de centenas de milhões de dólares, o que fez a Foxconn parar tudo e correr para a imprensa para informar que todas as negociações tinham sido suspensas até que eles consigam entender exatamente qual que é o tamanho da dívida que vai chegar de brinde, caso eles decidam mesmo comprar a Sharp, e qual vai ser o impacto disso no negócio deles. Agora uma rápida informação sobre o bug que trava o iPhone quando o usuário muda por qualquer motivo a data para 1º de janeiro de 1970. A Apple tinha dito há uns dias que ia corrigir esse bug numa versão futura do iOS e ela cumpriu essa promessa de certa forma. O quarto beta do iOS 9.3 que ela liberou essa semana traz a correção para esse problema e agora é só uma questão de tempo para ela liberar essa versão do sistema para todo mundo. A expectativa é que o iOS 9.3 seja liberado mais ou menos na metade do mês que vem, junto com a chegada do iPhone de 4 polegadas e do iPad Air 3, que de acordo com um novo rumor que pintou ontem, deve ser anunciado oficialmente e promovido também pela Apple como uma versão menor do iPad Pro e não como um sucessor do iPad Air 2. Ontem foi liberada na App Store uma atualização do aplicativo de e-mail Spark, que além de contar com várias melhorias de usabilidade e estabilidade, finalmente tornou o aplicativo compatível com o iPad e com o iPad Pro, o que era uma coisa que estava fazendo bastante falta. O Spark é, na minha opinião, o melhor cliente de e-mail de iOS, com recursos bem bacanas, como por exemplo um sistema inteligente de organização de e-mails não lidos na caixa de entrada, que prioriza os e-mails mais importantes para você, e o que eu acho mais legal do aplicativo, ele permite que você customize as duas ações que aparecem junto das notificações. Você consegue escolher entre marcar um e-mail como lido, arquivar ou apagar, o que é bem útil no dia a dia. O Spark é de graça, oferece inúmeras opções de customização e vale bastante a pena você baixar, mesmo que você já tenha testado ele no passado. Essa atualização ficou bem legal. O penúltimo assunto do podcast de hoje é o novo apanhado de novidades envolvendo o caso da Apple contra o FBI. Primeiro, a novidade mais surpreendente. Ontem a Microsoft anunciou que, mesmo não tendo nada a ver diretamente com a briga, ela vai registrar o que em direito eles chamam de amicus curiae, que é basicamente um depoimento independente de apoio a um dos lados de um processo. É como se a Microsoft resolvesse assumir o papel de testemunha de um julgamento mesmo sem ela ter sido intimada a depor. Esse anúncio foi feito por um executivo importante da Microsoft chamado Brad Smith durante uma audiência do Congresso americano ontem. Ele aproveitou para dizer que a Microsoft apoia a Apple incondicionalmente nesse caso. Perto do final do dia, surgiu a informação também de que o Google, o Twitter e o Facebook também devem tomar atitudes semelhantes, o que foi uma excelente notícia. Outra informação que pintou ontem foi que a Apple está trabalhando em novos recursos de segurança dos iPhones e que uma das novidades acabaria com a possibilidade de instalar o iOS num aparelho em modo de diagnóstico, que hoje é a única porta que ainda existe que permite que informações sejam extraídas de um iPhone bloqueado, e é justamente essa porta que o FBI quer que a Apple explore com o iOS customizado que ele está mandando ela fazer. Por último, a respeito desse assunto, a Apple publicou ontem, no final do dia, um documento que todo mundo estava esperando, com um recurso da determinação da justiça que deu início a essa confusão toda. Como era esperado, o documento pede que o processo inteiro seja extinto e a Apple utiliza alguns argumentos que dizem que essa determinação da justiça seria anticonstitucional. Ela usa alguns argumentos legais que eu comentei aqui ontem, envolvendo liberdade de expressão e alguns precedentes que já tinham acontecido em outros casos, e por fim, ela cita algumas determinações que especificamente proíbem o governo de obrigar as empresas a escreverem software por encomenda. Se você quiser ler o documento, que tem 65 páginas e até que é bem acessível, apesar de contar com vários termos jurídicos, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. E por último, eu vou falar sobre o iPhone de 4 polegadas, que a Apple deve anunciar no mês que vem, que dizem por aí que vai se chamar iPhone 5SE. O 9to5Mac, que tem vazado várias informações a respeito desse aparelho, publicou ontem algumas renderizações em 3D do iPhone que eles conseguiram por intermédio de um fabricante de cases, que obviamente eles não falaram quem é. Esses renders mostram essencialmente um iPhone 5, inclusive com o botão Power no topo do aparelho. Alguns rumores falaram que o botão ia ser movido para o lado para ficar igual aos iPhones atuais, e que o design é tão parecido com o iPhone 5 anterior que até as capinhas do modelo antigo devem servir no modelo novo. Apesar disso, a parte de dentro do aparelho deve mudar bastante, e ele vai contar com o processador A9, com o coprocessador M9 para registrar atividades físicas, Touch ID, habilidade de fazer live photos, e vai ter NFC para deixar o aparelho compatível com o Apple Pay. O anúncio do iPhone, de acordo com várias fontes do mercado, vai acontecer no dia 15 de março e ele deve começar a ser vendido na mesma semana, no dia 18 de março.
É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!